Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Estou aqui tentando colocar em palavras o que aconteceu comigo na última noite. Minha mão ainda treme. Meus olhos continuam indo em direção à janela a cada minuto, esperando, sei lá, alguma coisa. Não tem como explicar direito a sensação de ser observado, caçado talvez, sem parecer que estou exagerando. Mas tudo começou ontem, quando saí do trabalho mais tarde do que o normal. Era quase 11 da noite quando desliguei o computador. A empresa já estava vazia. Apenas as luzes de emergência e o som abafado da faxineira limpando o hall principal. Peguei meu carro no estacionamento subterrâneo e comecei a dirigir de volta para casa. O trajeto era o mesmo de sempre, 25 minutos por uma estrada que liga o centro à zona mais afastada da cidade onde eu moro. Gosto de morar longe, no sossego, mesmo que seja meio isolado. Nunca pensei que isso fosse um problema, até ontem. Já estava na metade do caminho quando notei um carro preto no retrovisor. Faróis baixos, seguindo a distância. No começo, nem dei bola. Podia ser qualquer um, mas ele estava atrás de mim por tempo demais. A cada curva que eu fazia, ele fazia. Quando eu diminuía, ele diminuía. Quando eu acelerava, ele acelerava. Um desconforto começou a se instalar no meu peito. Aquilo não era coincidência. Resolvi testar. Virei à direita numa rua que não fazia parte do meu trajeto. Ele virou também. Depois entrei num bairro desconhecido, andei devagar, dei meia volta. Ele continuou atrás. Comecei a suar frio. Fiz uma sequência de curvas rápidas, depois entrei numa rua escura e sem saída. Desliguei os faróis por alguns segundos e me escondi atrás de um caminhão estacionado. Esperei. Uns 2 minutos depois, ele passou direto pela avenida principal, sem me ver. Respirei aliviado, mas ainda com o coração disparado. Esperei mais um pouco e então voltei para o caminho de casa. A estrada estava vazia. Cheguei por volta da meia-noite. Minha casa fica numa rua sem saída, cercada por algumas poucas residências e muito mato. A iluminação é fraca e o silêncio é constante. Estacionei na garagem, tranquei o portão e entrei. Ainda me sentia estranho, inquieto. A casa estava como sempre, vazia, escura, silenciosa. Acendi as luzes, fechei todas as janelas, tranquei as portas. Bebi um copo d'água na cozinha e fiquei olhando a rua pela fresta da cortina. Nenhum sinal do carro. Talvez fosse só paranoia. Talvez fosse só um motorista perdido. Ou só alguém brincando. Fui tomar banho, tentando relaxar, mas o barulho do chuveiro me deixava nervoso, como se cobria os sons da casa inteira. Me sequei rápido, coloquei uma camiseta e fui para o quarto. Me deitei e tentei dormir, mas demorou. O silêncio era incômodo, opressor. A sensação de estar sendo observado ainda grudava na minha nuca. Não sei exatamente a que horas adormeci, mas acordei de repente no meio da madrugada, com uma vontade absurda de ir ao banheiro. Olhei o relógio, 3:07. Levantei meio zonzo, as luzes todas apagadas. Quando passei pela janela do corredor, vi um clarão, um farol. A luz atravessava o vidro do meu quarto, iluminando as cortinas por dentro. Gelei. Corri de volta e olhei com cuidado. Era ele, o mesmo carro preto. Estava parado em frente à minha casa, motor desligado, faróis baixos acesos. Imóvel, como se estivesse esperando. A rua deserta, nenhum som, nenhum movimento. Apenas aquele carro preto e a luz invadindo meu espaço. Meu estômago virou. Peguei o celular tremendo e disquei para a polícia. A atendente pediu meu endereço, pediu calma, disse que ia mandar uma viatura. Me mandou me afastar das janelas. Obedeci. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Me sentei no chão encostado nela, tentando controlar a respiração. Minutos passaram. Silêncio. Mas então ouvi passos. Passos no quintal. Alguém caminhando em volta da casa. Parei de respirar.
Os passos pararam diante da janela do quarto. O farol apagou. Agora era só escuridão. Então, uma batida, seca, na janela. Tentei gritar, mas a voz não saiu. O som de uma maçaneta girando ecoou à porta do quarto. Alguém estava tentando entrar, só que eu estava sozinho. Tranquei a respiração. O trinco não cedia, mas alguém puxava. Com força, a madeira tremia. E então, finalmente, o som das sirenes, longe, mas vindo. Vi uma luz azul piscando pelas frestas da cortina. A pressão na maçaneta parou. Passos rápidos se afastaram. Ouvi o carro ligar. Em segundos ele acelerou e sumiu pela rua. Policiais bateram no portão, me chamaram. Saí do banheiro em choque. Abri a porta, deixei que entrassem. Eles varreram o quintal com lanternas, procuraram pegadas, perguntaram o que eu tinha visto. O carro não estava mais. Os vizinhos, poucos, começaram a acender luzes, mas ninguém tinha visto nada. Me disseram que fariam ronda por ali nas próximas noites. Sugeriram câmeras, segurança, mudar a rotina. Me ofereceram ajuda para instalar coisas. Agradeci, mas recusei. Naquele momento só queria dormir. Me sentei na sala e fiquei lá até o sol nascer. No dia seguinte não fui trabalhar. Fiquei em casa, trancado. Cada barulho me fazia olhar pela janela. Cada carro que passava me deixava tenso. Não consegui mais sair de casa depois que escureceu. Instalei câmeras, luz com sensor, um alarme. Mas nada disso aliviava a sensação de que ele poderia voltar. À noite, quando estou prestes a dormir, ainda imagino ver aquele farol atravessando a cortina. Imagino a porta do quarto girando, a maçaneta rangendo. E o pior de tudo, a certeza de que aquilo era real. Não foi pesadelo, não foi invenção da minha cabeça. Foi alguém que me seguiu, alguém que veio até minha casa, alguém que esperava alguma coisa. Nunca descobri quem era. A polícia disse que sem placa, sem rosto é difícil. Talvez fosse um psicopata. Talvez só um sádico que queria ver até onde podia ir. Mas isso pouco importa agora. O estrago já foi feito, porque o medo que ficou em mim não precisa mais de uma pessoa. Agora ele está dentro da minha casa, dentro da minha mente. Vivo cada dia como se ele pudesse voltar. E se voltar, será que vou conseguir escapar de novo? Sempre gostei de ficar sozinha. O silêncio da casa, o controle sobre o ambiente, a liberdade de andar descalça, desligar todas as luzes e deixar só a luz azul da TV preenchendo o cômodo. Naquela noite, tudo parecia normal. Estava deitada no sofá, enrolada numa manta, o celular na mão, zapeando entre vídeos e mensagens. Lá fora, o vento fazia as árvores dançarem em sombras que se projetavam pelas janelas. Eram 2:30 da manhã, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Achei que fosse engano ou alguma ligação internacional automática. Ignorei. Tocou de novo 20 segundos depois. Atendi, já impaciente. Alô? Nenhuma resposta. Fiquei ouvindo. Do outro lado, um silêncio estranho, como se alguém estivesse prendendo a respiração. Quase desliguei, quando uma voz masculina, rouca e baixa, falou: "Eu estou te vendo." Demorei alguns segundos para processar. O coração bateu forte. "O quê? Quem está falando?" Silêncio de novo. A ligação caiu. Levantei do sofá, fechei as cortinas da sala. Achei que podia ser alguma brincadeira idiota, mas no fundo já havia uma inquietação me corroendo. 5 minutos depois, o telefone vibrou de novo. Número privado. Atendi com raiva. "Olha, se isso for uma piada..." A voz interrompeu, calma demais. Blusa cinza, manta listrada, pés descalços, a TV ainda ligada. Soltei o telefone. Me afastei da janela. Corri para o interruptor. Luzes acesas em toda a casa. O coração parecia uma batida de tambor na garganta. Peguei o telefone de novo. Nova mensagem. "Você fica bonita quando está com medo."
Senti as pernas amolecerem. Tranquei todas as portas e janelas. Revirei os cantos da casa, procurando por câmeras, alguém escondido, qualquer coisa. Nada. A respiração ofegante, a sensação de estar sendo observada. O telefone tocou de novo. Por que está trancando tudo? Já estou dentro. A ligação caiu. Gelei. Fui até a cozinha, peguei a maior faca que encontrei. Olhei cada cômodo, cada armário. Estava tudo como sempre, mas nada parecia seguro. As paredes pareciam olhar de volta. Os espelhos refletiam algo que eu não queria ver. Sentei no chão, tentando raciocinar. Minhas mãos tremiam. O telefone tocou mais uma vez. A se esconder não adianta. Eu gosto de ver você tentando. A voz parecia mais próxima, como se estivesse do outro lado da porta. Levantei em um pulo, aproximei o ouvido da madeira. Nada. Mas quando me virei, o telefone vibrou novamente com uma nova mensagem. Você está de costas para mim agora. Meus olhos marejaram. Um desespero tomou conta. Liguei o viva-voz e gritei: o que você quer de mim? A resposta veio calma. Nada. Só assistir. Corri até meu quarto, me tranquei, encostei a cômoda na porta. Respiração curta, mãos suadas. A luz piscou. Peguei o telefone e disquei para o número da emergência. Mas antes que pudesse apertar chamar, a luz apagou por completo. Silêncio. Então, passos, lentos, arrastados pelo corredor. O telefone vibrou. Acho bonito quando você tenta lutar. Solucei. Apoiada na cama, respirei fundo. Tentei acalmar o tremor no corpo. Liguei o celular. Disquei para a polícia com os dedos trêmulos. Uma atendente respondeu: emergência, qual a sua situação? Tem alguém me observando. Ele disse que está aqui dentro. Eu estou trancada no quarto, mas... A ligação ficou muda. Silêncio do outro lado. Alô? Insisti. E então, não era mais a atendente. Era a mesma voz de antes. Você achou que seria tão fácil? Soltei o celular. Os passos pararam. O som de respiração pesada atrás da porta. E então, batidas. 3. Lentas. Precisas. Toque, toque, toque. Gritei. Peguei a faca. Me posicionei de costas para a parede. As batidas cessaram. Silêncio total. O telefone, jogado no chão, brilhou com mais uma mensagem. A polícia está a caminho, mas você precisa aguentar até lá. Por um instante não entendi. Era ele? Ou alguém tentando ajudar? O tempo passou como séculos, 10 minutos, 20, não sei. Até que ouvi: polícia, abra a porta. Corri, afastei a cômoda, abri. 2 oficiais estavam ali. Um deles me segurou pelo braço, preocupado. Está bem? Recebemos sua ligação incompleta. Expliquei tudo, tremendo, apontando para o telefone, para o espelho, para as mensagens. Eles revistaram a casa inteira. Nada, nenhum sinal de entrada forçada, nenhuma câmera, nenhuma pegada, nada. Mas eu sabia o que vivi. Eu ouvi, eu senti. Um dos policiais tentou me consolar. Às vezes, hackers conseguem invadir celulares e usar dados da internet para assustar. Pode ser uma brincadeira de muito mau gosto. Vamos investigar. Me pediram para passar a noite em outro lugar. Fui para a casa de uma amiga. Aquela noite não dormi. O celular ficou desligado. O som de passos ainda ecoava na minha cabeça. E o reflexo no espelho parecia sorrir de volta. Na manhã seguinte, meu celular aceso por curiosidade. Uma única mensagem me esperava. Eles foram embora, agora podemos continuar. Decidi ficar em casa naquela noite. Meus pais e meu irmão tinham ido até a cidade vizinha para resolver algo no cartório. Eu inventei uma desculpa qualquer. Só queria um tempo sozinha, longe do barulho. A paz da fazenda sempre teve um efeito tranquilizante em mim. O som dos grilos, o vento, o assoalho antigo, sempre foi reconfortante. Pelo menos era. Fechei todas as janelas e tranquei as portas. A noite caiu rápido, o céu encoberto. A luz da sala iluminava só até a varanda. O resto virava escuridão.
Tentei me distrair com um livro, mas algo me incomodava. Revirei a casa, conferi fechaduras, tudo trancado. Mesmo assim, voltei para a sala com uma sensação estranha, como se alguém tivesse estado ali na minha ausência. Olhei o relógio, 20h42. Sentei de novo, mas não consegui me concentrar. Sentia como se estivesse sendo observada. Ri de mim mesma. Você está impressionada. Fui pegar água e na janela da cozinha vi algo estranho. O reflexo. Ele estava atrasado. Um segundo, talvez. Fiquei parada, assustada. Pode ser a luz, pode ser só minha cabeça. Mas o medo tomou conta. Voltei para a sala, tentei ligar a TV, só chiado. Coloquei no mudo, mas o chiado parecia mais alto em silêncio. Sentei no sofá com o controle remoto na mão, o estômago apertado. Algo estava errado. Então ouvi um barulho lá fora. Passos leves nas tábuas da varanda. Olhei para a porta. O som parou e voltou. Mais um passo. Alguém estava lá fora. Negação foi minha primeira reação. Podia ser um animal, mas o peso era de gente. Peguei uma faca na cozinha, apaguei a luz da sala e me escondi atrás da cortina, espiando a janela. Os passos pararam perto da cozinha, só sombras e vento. Meu coração batia alto. Então ouvi o som mais sutil e assustador da noite, a maçaneta da porta dos fundos girando. Corri para o quarto, tranquei a porta, empurrei uma cadeira. Desliguei o abajur, fiquei no escuro, ouvindo. A maçaneta ainda tentava girar. Depois de um tempo, silêncio. Então, um som suave. Dedos raspando na parede externa do meu quarto. Como se alguém arranhasse, marcando o território. Peguei o celular, sem sinal, sem Wi-Fi. Suor escorria. As janelas estavam trancadas. Mesmo assim, fechei as cortinas. Me encostei na parede com a faca nas mãos. Tentei respirar devagar. Pensei em ligar para meus pais, mas sair do quarto era impossível. Esperei. Meia hora. Então, 3 batidas na porta da frente. Lentas, firmes. Não parecia um pedido de ajuda, era um aviso, um teste. Fiquei imóvel. Então ouvi. Eu sei que você está aí dentro. A voz era calma, sem pressa, como se me conhecesse. Não respondi. Só me encolhi no escuro, sem respirar. As batidas pararam. Silêncio. Longo. Quase 1 hora depois, espreitei o corredor. Nada. Mas quando virei, vi a janela do banheiro, entreaberta. Eu tinha certeza de que a fechei. O pavor me dominou. Fui até o banheiro com a faca. Empurrei a porta com o pé. Luz apagada. Silêncio. Então ouvi um respingo. Acendi a luz. Ninguém. Mas a pia pingava. A toalha do rosto molhada e torcida. Alguém tinha secado as mãos ali. Corri para meu quarto, tranquei a porta, empurrei o guarda-roupa, me escondi no armário com a faca. Passei horas ali. Então ouvi o portão, os faróis do carro. Corri e abri a porta. Gritei. Meu pai notou tudo. A janela, a toalha, marcas de terra, arranhões na maçaneta. Nada roubado. A polícia veio, revirou tudo. Disseram que era tentativa de roubo. Mas eu sabia. Alguém me observava. Alguém sabia que eu estaria sozinha naquela noite. Hoje não durmo mais sozinha. Verifico cada janela, cada trinco. Mesmo assim, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo vigiada. Porque o pior não é quando eles entram, é quando só observam. Porque é aí que eles planejam. E o mais terrível é saber que talvez ele nunca tenha saído. Talvez só esteja esperando eu ficar sozinha de novo. Desde que assumi como gerente da loja de carros, minha rotina se organizou entre vendas, reuniões e relatórios. Eu chegava em casa exausto, mas satisfeito. Foi assim por um tempo, até que percebi pequenas mudanças ali dentro. Algo sutil, quase imperceptível. Um livro fora de lugar, um copo que sumia ou aparecia em outro cômodo. No início, pensei que fosse esquecimento meu, mas o incômodo cresceu. Num fim de semana, cheguei cansado. Ao abrir a porta, senti um cheiro levemente estranho,
como se alguém tivesse fumado ali dentro. Refleti que poderia ser da garagem. Segui ao quarto e notei que a gaveta da minha cômoda estava levemente entreaberta, embora eu lembrasse de tê-la deixado fechada. Congelei. Fechei-a com cuidado e, por dentro, um frio percorreu minha espinha. À noite seguinte, decidi instalar câmeras internas e sensores de presença que enviariam alertas ao celular. Fechei as persianas, tranquei portas e dormi com o telefone ao lado. Comigo, um misto de irritação e medo. Achava que minha mente poderia estar falhando, inventando fantasmas. Ainda assim, a plataforma técnica era o meu consolo. Na madrugada seguinte, acordei com vibrações do celular. O app notificava que 2 sensores tinham sido ativados. Um no corredor e outro na sala. Meu coração disparou. Levantei devagar. Vesti o roupão e caminhei até a sala, segurando o telefone na mão. Olhei na tela. A câmera interna da sala exibia uma figura naquele momento. Um homem em situação de rua, magro, com cabelos desgrenhados, entrando pela porta que eu juro estar trancada. Minha respiração falhou. Ele vasculhava a estante de livros, mexia nas caixas de documentos e amassava papéis sobre a mesa. Tive pavor num instante. O sangue pulsava nos ouvidos. Imediatamente, fechei o celular, fui à cozinha, peguei o aparelho fixo e disquei o número da polícia de emergência. Enquanto aguardava, tive a certeza absoluta. Alguém invadia meu refúgio. Do outro lado, levei uns segundos para explicar. Falei rápido, gaguejei, repeti. Tem um homem dentro da minha casa. A câmera está mostrando. A ligação ficou em espera e logo ouvi um som mecânico. A claridade da casa continuava apagada. As luzes do corredor apagadas, como se o intruso tivesse evitado acionar nada. Minha voz tremeu. Ele está mexendo nas minhas coisas. Minutos depois, ouvi batidas discretas na porta da frente. 2 visitas uniformizadas. 2 policiais entraram sem cerimônia, declarando a ação sob protocolo de invasão. Estavam armados. Realizavam perguntas rápidas, mas firmes. Expliquei tudo. O app, o sensor, o vídeo e, principalmente, que aquele homem invadia minha casa enquanto eu dormia. Um dos policiais pegou o celular de minha mão, abriu o app e me mostrou as imagens. O intruso ainda estava ali, com as costas arqueadas, remexendo em uma gaveta de metal metálica, claramente perdido no meio das minhas coisas. Eles pediram para eu esperar na sala enquanto eles revistavam. A cadeira rangia sob meu corpo. Ao fundo, ouvi um grito breve dos agentes na área dos fundos. Um dos policiais gritou: "Ele está indo para o fundo!" Corri, com o outro policial me guiando até o corredor. Vi o intruso sendo revistado com força calma. Ele murmurou alguma coisa incompreensível enquanto as algemas apertavam seus pulsos. Uma agente perguntou se eu reconhecia. Eu respondi que nunca o tinha visto. Ele permaneceu com o olhar vazio, atordoado. Enquanto era levado, notei que nomeou a própria ação como repetida várias vezes. Confessou, por uma voz muda, invadir casas na vizinhança, sempre em horas tênues da madrugada, mexendo nos ambientes sem roubar nada de valor. Dizia que precisava sentir a intimidade das vidas alheias, entender o insider do domesticado. Disse que ninguém prestava atenção, até que o sistema dele detectou meu celular conectado à rede Wi-Fi doméstica. Daí entrou, cauteloso. A polícia me perguntou se eu queria representar queixa formal. Sim, pedia boletim, descrição do invasor, do vídeo e de tudo que havia visto. Eu senti o corpo vibrar. Disseram que registrariam como invasão domiciliar e violação de domicílio reiterada. Seria procurado, se levado a julgamento. Sugeriram reforçar a segurança, mas, sobretudo, buscar ajuda psicológica, pois trauma era inevitável. Tranquei as portas novamente. A sensação, porém, não saiu.
Via sombras nos cantos escuros. O tremor nas mãos perdurava dias. Voltei ao trabalho, mas não conseguia silenciar o celular. Cada notificação fazia o peito gelar. Comecei a dormir, com as luzes fracas da sala acesas, sem escura absoluta. Minha mente reproduzia a imagem do homem vasculhando meus papéis íntimos, me vendo dormir, vivendo minha rotina sem meu consentimento. No terceiro dia em casa, fui verificar o vídeo novamente. Ainda fiquei abalado. O intruso examinava objetos pessoais, cartas antigas, cadernos com anotações da loja de carros, recibos e ingressos. Tudo ali aberto, como se ele quisesse dissecar minha vida. Não roubava joias, mas tirava fotografias, anotava datas, até parecia conhecer. Um arrepio me invadiu. Estava sendo estudado. Saí para buscar café na cozinha. Um barulho abafado chamou minha atenção. Passei pela sala e houve um bater suave na janela da garagem. Um frio mortal percorreu minha espinha. Parecia ter alguém do lado de fora. Fugi ao corredor e vi na câmera que o sensor da garagem fora ativado. Ligou para a central, mas antes que atendesse, desligou. Fui movido pela adrenalina até a cozinha, mas nada encontrei. Apenas o barulho que cessou num segundo. Chamei novamente a polícia. Eles chegaram rapidamente, revistaram o quintal, examinaram frestas, mas nada indicava alguém. A casa estava vazia, limpa, silenciosa. Sussurros ecoavam na mente, mas não havia som real. Os policiais saíram, constataram sem sinais de tentativa de arrombamento. Eu tentei explicar. Ele entrou e saiu sem deixar vestígio físico além das câmeras. Os agentes pareceram fazer cara de ceticismo combinado com empatia. Às vezes o criminoso é delicado para evitar câmeras e rastros, falou um. Deixaram contato e disseram que poderiam patrulhar de vez em quando. Àquela noite, instalei luzes que acendiam com sensor de movimento externo. Coloquei um dispositivo extra de segurança no celular. Mas nada apagou a ansiedade que se instalou. Parecia que alguém inspecionava cada respiração minha, analisando meus horários, meus rituais. Uma semana depois, recebi uma mensagem anônima no e-mail. Ainda guardo suas fotos. Na tela, uma imagem, desfocada da sala, como se alguém tivesse tirado uma foto do celular do invasor. Meu coração parou. Era meu sofá, exatamente como o deixava, a manta esticada. Senti o terror florescer. Imediatamente imprimi tudo e fui à delegacia. Entreguei o arquivo. Pedi reforço no boletim. Informei a inteligência digital. Vamos traçar o IP e ver se conseguimos localizar, disseram. Fiquei dias sem encostar no celular. E de noite, todos os meus sentidos me traíam. Barulho de porta, sombra que se movia. Até cheiro de fumaça antiga. Meu quarto virou fortaleza. Eu usava travas extras, deixava cadeados, bloqueava a maçaneta por dentro. Mas, na madrugada seguinte, outro alerta. Sensor da sala. Entrei no aplicativo e vi. Homem magro, o mesmo, sem pressa, mexendo novamente. Meu estômago caiu. A polícia foi chamada e outra equipe chegou. Ele disse que conseguiu voltar usando uma chave falsa ou abrindo a janela. Confessou de novo que precisava daquele ritual. Sentir o território invadido, o pavor que provocava. Dessa vez foi preso em flagrante. Suspenderam imediatamente a invasão. Foi levado para a delegacia. Eu autorizava que fizessem busca em pertences dele, se necessário, mas ainda assim sentia que algo dentro de mim permanecia exposto. Com o tempo, comecei a contar a história para pessoas próximas. Elas me ouviam com empatia, alguns olhavam diferente, dizia que ganhara uma nova rotina. Câmeras, luzes, sensor, vigília ainda mais intrincada do que quando eu gerenciava vendas. Segurança virou obsessão. A paranoia escorregou para a vida diária, mas silenciava o medo. Nunca mais senti que estava sozinho. Sempre olhava atrás, mexia a cabeça ao barulho de vizinhos. Eu não precisava ver para sentir.
A memória daquele homem intervindo nos meus objetos havia invadido minha mente, reescrevendo o conceito de privacidade. Na delegacia, disseram que ele já era conhecido por várias invasões, que a polícia da região estava mapeando um padrão que outras vítimas também tinham sentido a presença silenciosa dele. Ele buscava casas com câmeras, testava sensores. É um ritual perverso, disseram. Eu me senti parte de algo maior, vítima de um perigoso predador emocional e psicológico. O trauma se tornou um lembrete. A violação foi mais psicológica do que física. O medo foi plantado, mas também cultivado. A vulnerabilidade foi exposta, mas a detecção o capturou. Concluo dizendo que a casa agora pertence a mim novamente, mas com vigilância permanente. Não relaxo. Não confio. Aprendi que, por vezes, a segurança é um estado de alerta constante e que o terror maior não é ter um invasor físico, é saber que alguém tem acesso à sua vida, ao silêncio do seu lar, ao conforto que julgava inatacável. Sempre desejei ter um espaço só meu, um lugar silencioso, com quintal, onde eu pudesse finalmente respirar em paz. Quando encontrei aquela casa antiga, afastada, com preço acessível e aparência sólida, tive certeza de que era o momento certo. Parecia esperar por mim. Me disseram que estava vazia há muitos anos. A antiga moradora tinha falecido ali mesmo e ninguém mais quis ficar. Não dei muita importância na hora. Era só uma casa, afinal. Madeira, tijolos, cimento, nada que pudesse me afetar. Pelo menos, era o que eu pensava. Nos primeiros dias, me ocupei com a arrumação. Limpei cada canto, reorganizei os móveis, pendurei cortinas novas, deixei o quarto do jeito que sempre imaginei e preparei um espaço de leitura perto da janela. Era tudo simples, mas me trazia uma alegria silenciosa. Na terceira noite, acordei com passos no corredor. Achei que era coisa da minha cabeça. Madeira velha sempre estala, ainda mais de madrugada. Virei de lado e tentei dormir outra vez, mas os passos voltaram na noite seguinte, mais claros, mais lentos, como se alguém andasse descalço, arrastando os pés suavemente. Tentei me convencer de que era algum animal, talvez um gato que tivesse entrado, mas nada foi encontrado. Todas as janelas fechadas, portas trancadas e nenhum sinal de invasão. Ainda assim, o som persistia. Na madrugada seguinte, ouvi 3 batidas na porta da frente. Precisas, espaçadas. Toque, toque, toque. O som ressoou pelo peito como um tambor surdo. Levantei devagar, com o coração disparado. Abri a porta com a respiração presa. Do lado de fora, apenas o vento e a escuridão. O quintal estava quieto, as árvores imóveis. Nenhuma explicação. Depois vieram as pedras no telhado. Pequenas, mas constantes, sempre no mesmo horário. Primeiro uma, depois outra, depois várias de uma só vez, como se algo lá fora quisesse me provocar, testar minha reação. Fui até o quintal algumas vezes, lanterna em mãos, mas nunca encontrei nada, nada além do vazio. O mais perturbador, no entanto, foram os sons dentro da casa, sussurros atrás das paredes. Risadas rápidas que se apagavam antes que eu pudesse entender. Um choro abafado vindo do banheiro. Eu passava por ali e sentia que alguém tinha acabado de sair. A luz oscilava. O espelho embaçava, mesmo sem vapor. As noites viraram pesadelos. Eu sonhava com uma mulher parada ao lado da cama. Ela não falava, apenas me olhava. O cabelo caía molhado sobre o rosto e os olhos pareciam buracos escuros. Sempre acordava suando com a respiração presa, como se algo estivesse ali comigo, invisível, respirando perto demais. Durante uma arrumação na estante, encontrei um diário escondido atrás de alguns livros antigos que já estavam na casa. Era velho, a capa de couro gasta, as páginas amareladas. A caligrafia era nervosa, cheia de tremores. Decidi ler.
A pessoa que escrevia falava sobre a mesma casa, sobre passos, batidas, vozes. Contava como tudo começou de forma sutil e foi se intensificando. Falava sobre uma presença, algo que se escondia no escuro. Mencionava uma figura no espelho, uma criança que aparecia nos cantos e desaparecia com o piscar de olhos. A última página ficou gravada na minha mente. Dizia: eles disseram que eu não posso sair, que agora eu sou parte da casa. Eles sabem meu nome, eles sabem o seu também. Fechei o diário com mãos trêmulas. Aquilo não era coincidência. Era como se estivesse escrito para mim, como se alguém estivesse tentando me avisar. Decidi enfrentar. Tranquei portas, janelas, coloquei sal nos cantos, velas acesas nos cômodos, sentei na poltrona com o diário no colo e esperei. À meia-noite começaram de novo. Os passos, o choro, o ranger das paredes. Uma a uma, as velas se apagaram. A escuridão veio pesada, opressora. Então eu ouvi uma voz atrás de mim, baixa, quase um sopro. Você está no meu lugar. Senti a cadeira tremer. O chão parecia pulsar sob meus pés. Corri para o quarto, fechei a porta, encostei as costas e me encolhi. O diário ainda nas mãos. E ali, na escuridão, escutei de novo: eu vejo você. Aquela voz ficou rondando minha mente o resto da noite. Não tive coragem de sair até o amanhecer. Quando finalmente abri a porta, tudo estava em silêncio. Um silêncio pesado, absoluto. Busquei ajuda. Encontrei alguém que entendia dessas coisas. Quando ela chegou, não quis passar da soleira. Apenas olhou para dentro, respirou fundo e disse: essa casa tem dono e você não foi convidada. Mostrei o diário. Ela segurou por um instante e soltou rapidamente. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não chorava. Era como se o objeto drenasse algo dela. Eles já te conhecem e não vão parar. O melhor que você pode fazer é sair, deixar tudo. Ela me alertou. Quanto mais eu ficasse, mais difícil seria sair, e que mesmo do lado de fora eu não estaria totalmente livre. Naquela noite fiz as malas. Levei apenas o diário sem saber porquê. Saí da casa antes do anoitecer. Mas algo me seguiu. Mesmo longe, os sons continuaram. Batidas na porta, passos no corredor, vozes sussurrando meu nome, um nome que ninguém havia falado em voz alta. Na última noite, antes de decidir queimar o diário, ele se abriu sozinho. Uma página nova, escrita em caligrafia diferente. Você também vai escrever aqui. Todos escrevem, todos ouvem, todos voltam. Joguei o diário no fogo. Assisti cada página queimar. Achei que fosse o fim. Mas naquela madrugada, enquanto me deitava, a luz piscou 3 vezes. E então veio a voz. Uma vez ouvida, a casa nunca esquece seu nome.